começar a voltar agora ao tema, segunda aula, né? Como o pessoal faz na televisão. Gente, eu não estou não todos nós usando a mesma roupa da semana passada. Isso era o pessoal comentava na entrevista que se fazia na semana seguinte. Vamos lá. O tema feito na primeira aula, essa é uma introdução ao contexto social e dessa tradição que vai desenvolver na teologia de libertação, eu quero trabalhar com um conceito fundamental que se desenvolve, né, que é a noção de indignação ética, que leva a uma outra discussão, que é a opção pelos pobres. Então, normalmente, quando se pensa teologia de libertação, o pessoal diz, não, a teologia de libertação tem a ver com coisa da opção pelos pobres, isso é um erro. Pronto. Tá? E aí vem a briga. E não percebe que, de início, o ponto de partida não é a opção pelos pobres. Todos os teólogos importantes diziam isso. É a indignação ética frente ao sofrimento dos pobres. Então, o conceito de indignação ética é importante. O que é indignação ética? É você se dizer, eu não aceito. Tá? Isso, e o que é uma indignação ética? Não é uma indignação ética no sentido de ética. Tem gente que fica indignada, olha, eu tenho o direito de comer o que eu quero. Tá, isso não leva a uma discussão ética. Tá? Indignação ética é você faz romper, ir além daquilo que é comum, e você descobre certos valores para além dos meus interesses, meus desejos, coisas assim. E aí, essa coisa é importante, tá? Porque muitos teólogos da libertação disseram assim, essa indignação ética frente ao sofrimento dos pobres é aquilo que o Evangelho fala de encontrar o rosto de Jesus, ou encontrar Jesus no rosto dos pobres. O que é isto? Né? Quando você discute espiritualidade cristã, muita gente fala, olha, encontrei Jesus, encontrei Jesus. É muito comum de pessoas falarem, não, eu conheci Jesus. Eu perguntava, e como é que você conheceu Jesus? Ah, não, Jesus falou em mim. Ele falou, você viu como? Como é que foi isso? Então, o conceito é, eu encontrei Jesus. Bom, a única forma explicitamente que se diz no Evangelho é encontrar o rosto de Jesus. Onde? Quando você encontra no rosto do pobre. Então, no famoso texto de Mateus 25, eu tive fome de comer e não me desse. Ou me deu quando eu estava com fome. Então, onde é que Jesus se encontra? No pobre. Aliás, uma coisa interessante, o pessoal no mundo cristão diz assim, Jesus é o único caminho para chegar a Deus. Ótimo. Isso é verdade também. Então, tá aí, por isso que precisa ser cristão, porque precisa aceitar Jesus, precisa ser batizado e tal. Porque sem conhecer Jesus não chega a Deus. Tá bom, e como é que você chega a Jesus? E o problema tá. O caminho é chegar no Deus, tá bom? Tá, e agora como é que chega a Jesus para chegar em Deus? Na igreja, não. Nenhuma parte da Bíblia diz que você encontra Jesus entrando na igreja. Na igreja você encontra um monte de coisa, mas não lá Jesus. Ah, tá aí, como é que chegou a Jesus? No rosto do pobre. Espera, mas o que tem uma coisa a ver com outra? Isto. Quando as pessoas sentem indignação ética frente ao sofrimento de uma pessoa, não vê Jesus. Tá? Eu já fiquei muita indignação, assim, trabalhando com pessoas que estavam sofrendo, e Jesus estava lá? Não. Veja a dona Maria, a dona que está lá. Como é que se dá o salto disso? Essa é uma discussão teológica. E aí, assim, como é que eu encontrei esse sentido da vida que me leva a descobrir que o que o mundo chama de justiça não é justo? Porque o que o mundo diz? Olha, você é pobre porque você não tem dinheiro. Portanto, não pode comer.
E se você querer comer sem ter dinheiro, isso vai contra a lei. E a justiça vai te pegar e botar na prisão. Então, o que é justiça? Colocar na prisão o cara que estava comendo sem ter pago o dinheiro, porque não tinha dinheiro. Pronto. Isso é justiça. Ah, essa pessoa que fica com indignação ética, não, isso não é justo. Então, a noção da justiça entra em crise. O que é justiça? Justiça é cumprimento da lei? Não, segundo a Bíblia. Segundo essa elaboração que está fazendo. Então, tá. Então, onde é que a gente encontra a justiça? Na realização daquilo que deveria ser. E o que deveria ser? Que o ser humano tivesse direito a viver uma vida digna. Né? Eu tenho um professor que sempre dizia uma vida digna e prazerosa, porque uma vida digna sem prazer também não deve ter graça. Né? Ou vida digna, alegrante, alegre, prazerosa. Tudo bem, mas o mais importante agora é a gente garantir que tenha condições básicas dignas. Então, quando você descobre, tá, eu descubro que o sofrimento, a situação de pobreza que achava que era fruto do pecado dele, ou fruto do destino, fruto da encarnação passada, são diversas formas religiosas de justificar o sofrimento injusto. Quando você descobre que isso não é verdade, isso não é justo, e o justo, a justiça seria realizar que essas pessoas, a condição de viver disto, você descobre uma coisa nova. E aí descobre uma outra coisa, que a minha justiça, minha dignidade não vem da minha riqueza, ou do meu prestígio, ou da minha beleza, ou da minha inteligência. Não, não vem do nada. Nada de classificação social realiza essa característica de ter uma vida digna. Quando eu descubro isso, que não há muita diferença entre eu, classe média boa, universitário, professor universitário, com certo prestígio intelectual, etc., não tem diferença fundamental com uma pessoa que é autista, pobre, feio. Você descobriu uma verdade que não conhecia. Como é que você descobriu isso? Na perspectiva cristã, foi descobrindo que Jesus estava não na igreja, não no sacerdote, nem no professor de Bíblia, no professor Arém, mas no pobre. Essa é uma experiência que nos liberta da mentira do mundo, vamos dizer assim. Uma das coisas de Jesus é muito isso, né? A verdade versus mentira, a luz. Nesse sentido, é o conceito de avidya do budismo. A mentira que vem não do erro intelectual, mas de uma ilusão espiritual, ética. E ao descobrir isto, nós temos assim, é isto. Então, eu li um artigo de um autor mexicano, eu gostei, não gostei muito do desenvolvimento, mas a ideia central, nós temos a ideia da ortodoxia, a doutrina correta, e a teologia de libertação trabalhou com mais do que ortodoxia, o importante é ortopraxis, a verdade que se faz. Não basta você ter doutrina correta se você não leva uma vida prática. Então, a vida prática, muitas vezes, exige mudança da doutrina. Então, essa é a tensão tal. E aí, esse mexicano, inspirado na teoria da libertação, ele diz isso. A gente precisa voltar à questão da ortopatos. Patos, paixão, né? Compaixão, simpatia, empatia, patos. Há diversos tipos de patos. Ódio, solidariedade e tal. Então, nós temos o critério do patos de uma forma mais correta. Então, a indignação ética
é a base, vamos dizer assim, a ortopatos, que tem a ver com a compaixão, né? Que é, é o primeiro momento do despertar uma linguagem budista. Essa, isto. Aí, a teoria da libertação vai dizer assim, então, a partir dessa indignação ética, o que que eu descubro? Que Jesus está no pobre, no encontro com o pobre que eu encontro Jesus. Ótimo. Então, você não encontra Jesus na cara do pobre. Se encontra Jesus no encontro com eu encontrando com outro, pessoa que sofre, e ao descobrir isso, isto é a minha experiência de Deus estar comigo. Né? Ótimo. E o que eu faço? Agora, se eu tenho de fato essa indignação correta, eu quero fazer alguma coisa. Porque senão, esse indignação não me leva à ação, a alguma ação, não é verdadeira. Esse patos não é verdadeiro. Não é indignação de verdade. Então, essa indignação te leva a uma necessidade de fazer. Eu não posso não fazer. Não sei se está claro isso. Não é, eu sou obrigado. Não, você não é obrigado. Isso é da lei. Isso aqui é, eu não posso, não porque a lei me diz de fora, mas de dentro de mim diz, eu não posso não fazer nada. Ah, tem um teólogo, antropólogo, que eu achei muito legal, agora sempre de novo me volta o nome, é o autor jesuíta que o professor Lauri gosta muito, eu volto a achar o nome dele, lembrando, os nomes hoje está difícil hoje. Ele diz assim, o que é vocação religiosa? Vocação é aquilo que você descobre que não pode não fazer. Eu tenho que ser isso. Por que você vai ser? Vai dar trabalho, vai ter problema. Não, eu sei, mas eu descobri que eu não posso não fazer. Né? Isto é vocação. Uma vez eu estava em Dallas, estava trabalhando num livro junto com Yogi Viger e Nelson Mig, escrevendo juntos, e aí Yogi chamou os amigos dele, um grupo grande, para mostrar os dois latinos que estavam lá, e a metade eram católicos, cristãos, e metade comunista. Era muito interessante. E muitos eram do Partido Comunista Norte-Americano. Eu disse, pô, eu tive que sair da América Latina, do Brasil, para ir para os Estados Unidos, para ir conhecer o cara militante do Partido Comunista. Aí, e na conversa eu disse isso. Eu tinha que cada um apresentar um pouquinho, me pediram os pessoal que estava visitando, eu cheguei assim, olha, eu sei que tem os believers, os crentes e os não crentes. Os americanos foi mais bonito, believer, não believer, do que crente, né? Mas aí diz assim, mas o que que nós temos em comum? É que nós não podemos não fazer, sejam ateus, comunistas ou cristãos, nós não podemos não fazer nada frente a isto. Aí os comunistas falam, é isso mesmo. Né? É isto é que leva a classificação. Isto é verdadeiro pacto. Por isso que a gente está falando dessa experiência espiritual que te leva a ortopraxia, a fazer alguma coisa. Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que escolher. Teórico, que não precisa fazer nada, não tira conclusão nenhuma. Eu, como cientista social, não vou tirar nenhuma conclusão final, porque isso eu faço uma ciência neutra. Pronto. Agora, se você quer fazer alguma coisa, tem que fazer escolha. E para fazer alguma coisa, você tem que escolher entre fazer um ou dois, porque não dá para número um, ou número dois, ou três. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é fazer prioridades. E qual é o problema disto? É que o cristianismo ensina que Deus ama a todos, sem opção.
A lei é para todos, tudo é todos. E aí você não pode. Não, espera aí, eu vou trabalhar primeiro com os pobres, porque não tem. Não é porque todo mundo, porque só pobre, porque não todo mundo. Você, como missionário da igreja, tem que ensinar para todos. Não, eu vou priorizar. Não, fazer prioridade é ir contra o amor de Deus a toda a humanidade. Deu para entender essa discussão? E aí foi a primeira grande discussão teológica da teologia da libertação. Você começa falando da libertação, isso é tudo, depois aí vem a reação. Não, você vai contra o mandamento, ensinamento de Jesus, da Bíblia, de que é todos. E você só escolhe um. Aí vem, então tá. Você fala de amor a todos, sem distinção, é porque você não faz nada. Ou já fez uma escolha, só vai falar com os ricos, porque eles dão mais dinheiro, dão mais prestígio, porque é mais bonito. Gente, quando eu estava dando aula no Teus de Libertação, década de 80, eu pensei, não, porque deu opção para os pobres. Eu falei, gente, você já foi na casa de pobre? Não, porque só opção para os pobres. Aí, você já foi lá? Pobre fede. Favela fede. Aí uma menina disse, professor, eu fui. Nossa, como fede, meu. É isso, a gente romantiza. Então, a gente quer fazer com que é mais prazeroso. Aqueles que nos entendem, aqueles que nos gostam, aqueles que a gente gosta, é isso. Não é à toa que no Jesus tem uma discussão nos evangelhos sobre quem é meu próximo. Porque depois que Jesus, do conflito e tal, pensa assim, tá, ah, Jesus ensinou que devemos amar uns aos outros, ao próximo. Tá, isso não dá para mais esquecer. Então vamos perguntar o que é o amor. Amar a quem? Aqui Jesus falou que o ensinamento é amar. Ótimo. A quem nós devemos amar? Ao próximo. Isso. Quem é o próximo? Não, mas quem é o próximo? É o que está perto de mim. Claro, essa é uma questão geográfica. Proximidade é geográfica. Vocês, a maioria de vocês estão em Valinhos. Estão mais longe do que alguém aqui em São Paulo. Isso. Então, a gente tem que amar quem está próximo. E normalmente a gente está perto de quem a gente gosta. Porque a gente não é idiota, né? Somente em comunidade. Então, amar o meu próximo é óbvio. Portanto, não precisava vir Jesus vir ao mundo para ensinar a amar ao próximo. Basta amar o pai, a mãe. Quando tem um pai muito ruim, tá? Aí é meio problemático. Fora isso, mas é uma boa parte, a gente não tem grandes problemas. Com os irmãos, com os amigos, depois com os colegas de trabalho. Vai. E o mais longe é o fedido, o pobre. Aí Jesus está dizendo, não, amor ao próximo é quem se faz o próximo. Lembra do bom samaritano? Jesus muda a pergunta, quem é meu próximo? Para a resposta de Jesus, quem foi aquele que se fez próximo do necessitado? Essa é a discussão teológica. Né? Então, quando eu volto à opção para os pobres, essa é a questão. Deus ama todos, e para provar que Deus ama todos, a igreja tem que amar aqueles que não são amados, para dizer que Deus ama todos. Deu para entender? Então, eu discuti isso, eu tinha que, eu estava escrevendo um artigo, e aí o pessoal dizia assim, sobre teoria de libertação, disseram assim, olha, dá para fazer colocar questões científicas na tua argumentação, não somente teológica, filosófica. Aí foi procurar isso e vi numa discussão na discussão da medicina sobre saúde, políticas de saúde, diz o seguinte, essa ideia, todos têm direito à saúde, ótimo, numa época, numa situação que tem pessoas, grupos que não têm acesso à saúde, a única forma de dizer todos têm direito à saúde é o Estado dar prioridade aos que não têm saúde. Isso que eu já dizia isso antes da libertação. Ótimo, não é isso. Então, a libertação dizia isso.
Até também o pessoal da ciência social, da medicina pública, não sei como é que chama isso, medicina pública ou coisa do tipo, estão discutindo isso. É isso. A única forma de, de ensinar, de anunciar de que Deus ama a todos, é mostrar que Deus ama a todos, inclusive aqueles que ninguém pensa neles. O papel dos que se fazem testemunhas do amor de Deus tem que entrar nisso. Isso é opção para os povos. Aí, outro lado reage, né? Claro, sempre tem reação, ação, reação, né? Aí o pessoal, tá, tudo bem, mas opção pura, não tá bom. Vamos fazer opção preferencial para os povos, gente. A palavra opção significa preferência. Ah, ontem eu fui jantar, ontem a minha mulher foi visitar, foi um domingo e na segunda de novo no hospital, a minha filha teve o primeiro neto, né? Primeiro filho, meu primeiro neto, aí duas vezes, aí a gente foi jantar, aí saiu minha mulher falou, vamos, tá, a gente faz assim, vamos. Saímos tão bem, já era 7 da noite do hospital, só vai fazer cozinha, fazer cozinha, comida e tal, vamos no restaurante. Ah, é o próximo ali mais barato é chinês. Ah, mas eu não. À noite é muito pesado, macarrão lá, que sempre sobrefaz. Em dois, restaurante chinês, você vai comer o quê? Yakisoba, né? Aí depois fala, então tá, a gente comeu carnes e legumes com arroz branco. Eu tinha uma opção, yakisoba, ou o rapaz disse, é yakisoba sem macarrão e arroz branco de lado. A mistura é igual. Isso. Eu escolho. Isso é opção. Não sou obrigado a comer um ou outro. Eu escolho. Então, quando eu faço opção pelos pobres, isso é. Né? E outra coisa interessante. Então, por que você põe preferencial? Só para dizer que eu não ia saber. Não, você pode escolher a não trabalhar com os pobres. Outra coisa. Se você pensar, se igreja cristã tem que cuidar com a população, sem todo mundo, tá. Qual é a porcentagem dos pobres na América Latina? 70%. Então, por uma questão quantitativa, a igreja tinha que cuidar dos pobres. Mas por que é que essa confusão da opção pelos pobres criou tanto problema? Além desse gosto, eu quero trabalhar com paroquiano, que mora numa casa bonita, que me leva a restaurantes chiques, etc. Me empresta casa de praia, etc. Você tem uma outra coisa importante, que é a noção de Deus. Deus não gosta de pobre. Essa não é verdade que Deus ama todo mundo. Deus gosta primeiro dos ricos, depois gente da classe média, ou começa primeiro dos padres e bispos, depois dos ricos, porque as religiões, e aí todas, tá, acham que pobreza é prova do pecado. Ah, não, o cristianismo não. O cristianismo de origem não era assim. Depois que foi religião oficial, não. Ah, o budismo, depende. Se é o budismo oficial, também. Se é o budismo marginal, do grupo, isso. Assim como, então, a gente vai ter religiões, todas as religiões vão ter setores marginais que vão dizer, não, Deus ama, ou algo equivalente a Deus, a todos, em particular os que estão sofrendo, e os que têm a visão oficial, ou que está a serviço, ou estão conectados, aliados aos setores da elite, política, econômica, dizer, não, nós estamos aqui no poder porque nós merecemos, ou porque nos deram a graça, ou porque nós merecemos. A comprovação de que nós somos bons é que estamos no poder.
Esse argumento aparece em todas as religiões. Daí que vem os reformadores. Ah, vocês estão usando o nome errado, o nome de Deus. Daí que tinha falado, né? A teologia da libertação é uma tentativa de reforma a partir do cristianismo. Você tem reforma protestante, ou os freiras e padres que vão trabalhar com os pobres, São Francisco, Jesus dentro do judaísmo e Buda no contexto da Índia. Então, são as religiões de conflito. E aí, como é que se justifica isso? Com uma razão. Porque no conflito, se você não tem argumento, quem está no poder, dinheiro, tem toda coisa, então ganha. Quem está querendo reforma? Só pela razão, pelo argumento. E parte do argumento comum. No caso do Buda, além de algumas coisas religiosas básicas, mas como está indo contra tudo da época, então vai ter a partir da intuição, da experiência, isso. Daí que uma coisa interessante, né? O budismo de vocês, né? Tem essa característica, precisa estudar, precisa estudar, precisa estudar. Por que precisa estudar? É porque você precisa de argumento lógico, não da doutrina de cima, que vem da tradição, ou do poder institucional. Assim como o cristianismo. Daí que tem a libertação, você diz, precisamos voltar à Bíblia, estudar a Bíblia. Porque a gente não está mais falando da Bíblia. A gente está falando, Jesus disse, mas a gente está vendo isso. Vamos discutir a Bíblia. E como é que se comprova isso? Está na Bíblia. Por isso que quando eu dou aula, ou dava aula, quando a pandemia mudou muito a situação, o palestra diz assim, não, porque não, mas a pessoa, quando é de igreja evangélica, não, porque Deus, igreja, porque a Bíblia diz, não, onde está na Bíblia isso? Eu sou fundamentalista. Me acha quando é que Jesus, onde está na Bíblia? Aí, quando se acha, é isso. Vamos pegar essa frase, essa afirmação e discutir. A interpretação está esquisita. Realmente está esquisita a interpretação. A interpretação correta é próprio Jesus diz, por causa disso, Jesus disse isso. Então, surge aí uma necessidade de, a partir da opção ética espiritual, os primeiros princípios da prática, vem o conflito, você elaborar argumentos sobre isso. Então, é sempre acompanhando. Aí eu preciso de um argumento teológico, filosófico, científico para dizer isso. E aí nós vamos trabalhando com essa interpretação de libertação, vai dizer, então, aí pessoal, por que você tem que fazer a opção pelos pobres? Porque Deus fez a opção pelos pobres. Então, como você está num ambiente religioso, o critério último é Deus. Porque Marx falou, não, não resolve. Não sou marxista. Porque filósofo, tá, vai para a escola de filosofia e tal, ué. A igreja não é o critério. Por que nós devemos fazer a opção pelos pobres? Porque Deus fez a opção pelos pobres. Como disse que Deus fez a opção pelos pobres? Deus fez a opção pelo poderoso. Esse era o argumento do Império Romano para convencer os judeus a não entrar na guerra contra Israel. Israel não entra em guerra com o Império Romano. Vai dar, apesar daquela guerra que vai dar Massada. Quem assistiu o filme no Massada lembra disso, né? E aí, o argumento era isso. Então, ou seja, o general romano chega lá e quer convencer o pessoal a não fazer guerra. Porque fazer guerra dá muito gasto, perde muito dinheiro. Então, só conversa. Vocês querem fazer guerra? Vocês têm poder para fazer isso? Exército para fazer? Com a gente? Você não tem. Talvez o Egito entrasse com vocês, não adianta. O Egito está com nós. Síria, está com a gente. Fulano está com a gente. Não tem nenhum aliado. Vocês pensam que Deus está com vocês. Esse é o teu argumento. Não, Deus também está com a gente.
Se Deus não estivesse conosco, o Império Romano já tinha caído. Aí os judeus falaram, não, vai cair, porque Deus está conosco. E aconteceu, puf, desaparece Israel, da Palestina. Tem um texto no Evangelho de Jesus que não é de Jesus, é uma invenção posterior, que a gente chama de texto posterior, tá? Que é para essa discussão. Jesus diz assim: se você tem um exército inimigo que tem 10.000 soldados, está chegando para fazer guerra, e você tem 1.000 soldados, não entre na guerra. Faça acordo. Por que que diz isso? Porque eu penso, não, Deus está conosco e vai. E o evangelista, não, Deus não funciona desse jeito. Deu para entender? Então, daí você precisa argumentar, ver argumentos. Então, assim, temos que fazer opção pelos pobres, porque Deus fez, e Deus fez porque isso, Deus vai vencer? Não. Por que que Deus faz isso? Porque Deus ama todo mundo. E para mostrar que ama todo mundo, também está amando quem está sofrendo. Bom, isso vai mudar o mundo? Não sei, mas isso nos mantém fiéis ao amor a Deus. Ponto. Nós vamos vencer? Pode ser que sim, pode ser que não, depende de como é que você faz a luta. Se você fizer uma luta bem feita, a gente pode avançar. Se fizer mal feita, você cai para trás. Você tem a história tem um caminho próprio, não é do Deus impondo as coisas. Daí que você precisa ter raciocínio, argumento e opções éticas corretas, sabendo que posso perder, isso tem uma validade por conta disso, etc. Então, esse é o tema, assim, o tema fundamental que eu vou desenvolver depois mais para frente, mas assim, que não foi muito desenvolvido na teoria de libertação. Muitos estão na libertação, a gente tem que optar pelo problema, ótimo, e acho que como Deus está conosco, a gente vai vencer. Aí perdeu faz 30 anos, ou cria uma expectativa exagerada, e quando vem uma vitória, não leva a sério, não gosta, não festeja, porque tem uma expectativa que o mundo ia acabar, mudar tudo de uma vez. E as coisas não acontecem. Uhum. Era isso. Perguntas, comentários, 10 minutos para isso. Professor Jung, Oi. você falou agora, tema fundamental, Deus está conosco e acha que Deus vai vencer, é isso? Eu não entendi muito bem. Não, havia teólogos da libertação que diziam: Deus está conosco, ótimo, está na Bíblia, e como Deus está conosco, nós vamos vencer. Esse argumento é o que o Império Romano usava. Né? Aí um erro teológico. Eu escrevi essas coisas. Aí a pessoa fica pé da vida, né? Porque, no fundo, além de que um moleque, que não era famoso ainda, não era muito velho, dizendo que esses grandes teólogos estão errados. Mas mais do que isso, vai contra o desejo. A gente deseja que as nossas lutas vão vencer, mas não tem dados, não tem, não, mas Deus está conosco, a justiça está conosco, a história está conosco. Então, os marxistas estão dizendo, a história está conosco. Gente, história não leva, não tem isso. Vocês estão tirando Deus e colocando a palavra história, o resto é igualzinho. Na frase é igualzinho, só tirar Deus e história. Vocês dizem que são ateus, têm mais fé do que eu. Eu não acredito que Deus vai resolver esse problema. E os teólogos então não gostavam. Porque é o problema do desejo. Isso é aquilo que o Freud dizia. Religião, o segredo da religião é ilusão. Ilusão não é erro. É o desejo de realizar o desejo que não vai ser realizável. Não é realizado. Tudo bem? Ilusão. Isto é avidia. A ilusão de que seu desejo vai ser realizado. Porque você sabe que vai fazer. Vai fazer. Daí que uma das características, uma das discussões do budismo
que eu gosto de discutir com eu posso e vou aprendendo, é isso. Um dos problemas fundamentais do sofrimento é a ilusão que está associada ao desejo. O que é a ilusão? Não ilusão racional, mas ilusão espiritual, de que meu desejo vai realizar. E o desejo de quê? De permanência, de posse, de... Daí vem a filosofia e diz, não existe substância. Por que você discute essas coisas? Não existe, não existe? É isso. Porque você não tem argumento, como Deus falou, está na Bíblia. Volta de novo, como é que você interpreta isso? Você precisa de uma razão. Existe substância? Se não tem substância que eu possa ter posse, a minha ilusão, o meu desejo de ter essa garantia, não vai ter. Aí eu não quero. Daí que você vai encontrar budistas que, no fundo, acham que existe posse, como vai ter cristãos de libertação que dizendo que Deus vence porque tem poder. Aí nenhum desses pessoas vai gostar de teólogos ou filósofos que vão dizer, não, não vai acontecer não. Isso é muito chato. Me falaram isso. Jung, de novo, é com esse negócio que não pode, que não dá, que não dá. Jung só fala do que não dá. Muito obrigada, Quem, professor. não, Eu acho que é um problema que nós temos no budismo também, de certa maneira, né? Diversas escolas budistas, como não tem uma centralização, como na Igreja Católica Romana, ou na Igreja Anglicana, ou na Igreja Ortodoxa Grega, nós temos aí uma variação muito forte, né? E o que sustenta a autoridade do mundo budista hoje, uma crítica que pode ser feita é a fama. Por exemplo, é né? o quê? Fama. A fama, a fama. O Dalai Lama ficou muito famoso. Então, ele se porta como autoridade, o sumo pontifício, né? Não, o sumo pontífice do budismo, mas não é, né? Nós temos diversas escolas, etc. Né? Ontem mesmo estavam aqui representantes do Dalai Lama, eles falaram, o professor mais elevado, autoridade total no Vajrayana é o Dalai Lama. Eu falei, Ih, já começaram com a história de domínio, né? Então, É, não, mas pode falar, pode falar. é assim, gente, uma pessoa fica famosa não tem culpa. Quem faz um bom trabalho, você está famoso. Tudo bem? Ao ficar famoso, é, tem mais tentação. Daí que você precisa de mais de caminho espiritual, de exercícios espirituais ou meditação. Então, ele diz, ó, apesar de que fiquei famoso, tem que lembrar que nada sou. Perfeito, né? Isso, o Mas Império Romano tinha isso. Quando o general chegava com vitória, aí vinha o escravo do lado ouvindo lá. Mas lembre-se que tu és pó, que és, lá, que é o mortal. Coisa assim. Não lembro exatamente como é que eles falavam, mas é isso. Então, não tem como a gente não ficar fazendo bom trabalho e não ser famoso. Não tem então, como a gente não ter desejo de permanência e de posse. eu não sei, essa afirmação sua, né, não tem como não ter desejo de permanência, de posse, Ah, se a gente for considerar que tem os cinco agregados e que eles precisam de uma manutenção para a existência, não tem como. Agora, tem como escapar do egoísmo, né, da autocentralização que se manifesta a partir de um tá. foco sobre o desejo, né? É, no fundo é o seguinte, pode ser humano deixar de ser humano? Porque, no fundo, é isso. É da condição humana ser egoísta, isso, né? Sentir inseguro com insegurança, sem segurança com insegurança. Quer dizer, porque, no fundo, por que a gente precisa de posse? Porque tem medo, tem Medo? insegurança. Hum, Permanência, isso, todas essas coisas. uhum. Então, o que é o budismo? Descobrir que não tem. Quer dizer, ó, a gente é assim, só que essa o que a gente deseja não vai resolver, é pior, não resolve, quer dizer, piora a situação.
Logo, a gente vive constante controle, entre aspas, de não cair nessa tentação. Vai acabar? Eu, particularmente, acho que não. É da condição humana. A não ser que acaba. Aí vem. Quando a gente acaba de tudo, tem alguma coisa? Então, mas a gente gostaria que tenha alguma coisa. Então, é a saída cristã, que é a ressurreição. Mas, tá, e na ressurreição a gente não vai como vai ser. Então, tudo que a gente falou sobre o ser humano desaparece. Como vai ser? Essa discussão que fizeram com o Paulo. Como vai ser depois da ressurreição? Aí o Paulo diz, olha, ouvido, desculpa, a cabeça nenhuma jamais viu, nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu o que Deus espera ou preparar para nós. Você não tem a menor ideia. É E se interessante isso. você acha que sabe, está mentindo. Então, essa parte ela fecha junto com o Nirvana, né? O Nirvana É, também é dessa forma. Tudo que você a, fala sobre a, a diferença, eu acho, eu não sei a diferença daquilo que eu tenho conversado é isso. No cristianismo, no cristianismo paulino, que depois vai, assim, você tem claro o seguinte, é graça de Deus. A gente deseja e não tem como saber como vai ser e a gente não garante. Uhum. A gente tem fé e essa fé garante, nos dá força para manter essa caminhada nessa difícil. Ponto. Como é que no budismo lida com a chegada do Nirvana? Eu já não sei. Eu não tenho informação. Uhum. Porque você tem assim, um pessoal que acha que num dado momento chega. A ação é humana. Aí não. A residência é humana. Então, a saída da graça é que a ação humana não é capaz de elaborar um resultado infinito. Uhum. Porque nós somos humanos e deuses, e o que nós desejamos é do infinito, então nós é do finito. Eu não sei qual é a solução, Ivan, do budismo. É, Tá? a solução, Agora tem. a solução ela está mais ligada àquele contexto do Kant, né? O Nirvana não está fora do sistema do homem, Não, mas eu acho que a solução do Kant, não sei qual que é, resolve isso, mas a gente. não estou falando solução do Kant, estou falando que está dentro daquele quadro Ah, do Kant que ele diz assim, que não, se existe Nirvana, não pode estar fora da natureza humana. Então, quer dizer, você não tem a natureza da graça aqui, a suspensão da tá. saída, você ficou dentro da metafísica da natureza, né? Você não Olha, saiu. eu acho assim, só, primeira coisa, essa discussão a gente não vai resolver agora, porque a gente está saindo de outra discussão, tudo bem? O tema, aula 2 deu para pegar? Então, mas eu queria voltar para o que eu estava falando, a centralização, né, do Hum, poder. Quando na teologia da libertação fala assim, olha, o Império Romano tinha essa concepção de desejo de algo próspero, algo que deu certo pelo poder. Então, essa marca a presença de Deus. uhum. Os profetas do Antigo Testamento também tem essa questão. Isaías começa a ter uma variação porque ele fala, opa, não está dando certo. Ele tinha toda a fé, Isaías 1. Esse cara é o Messias. Não, ele não é o Messias mais. Isaías 2. Isaías 3, ele tem a elaboração. Não, príncipe da paz para o mundo todo. Isso também se repete dentro da teologia da libertação, quer dizer, você tem esses momentos também lá dentro que fala assim, nós achamos a solução, essa não é a solução, agora nós temos a solução. Como é que Tá, ficou aqui o mundo? Como é que ficou isso? tá. Aí não, vamos entrar numa coisa mais complicada, tá? Que é então, etapas diferentes, escolas diferentes. Mas só sobre essa questão dos profetas. A diferença entre judaísmo e o cristianismo, qual é? Deus está do lado da justiça, tá? Dois lados. Deus se revela no clamor dos pobres. Começa em Moisés e chega em Jesus. Tá. Então, qual a diferença entre cristianismo e judaísmo? O judaísmo tinha uma esperança messiânica que quando o Messias vem, a Jerusalém Celeste desce. Isto é, a sociedade justa, plena, etc., chega. Hum, Então, você tem, a história se planifica. Essa é a visão moderna. A visão moderna é a visão judaica.
Só que, em vez de profetas, é tecnólogo ou é revolucionário. Uhum. O cristianismo é uma ruptura. Nós esperávamos que o Messias viria. Jesus veio, logo, Jesus é o Messias, e ele ia trazer o reino de Deus. Só que não veio. Jesus morreu e não chegou ao reino de Deus. Só que Jesus era Messias. Os judeus diziam, não, ele não é. Então, no discípulo de Emaús, para quem no Evangelho, tem essa discussão, e essa discussão aparece aqui. Os judeus, os discípulos, estão falando, estão caminhando, aí o anjo chega e pergunta, porque são tristes, para quem não lembra disso, ou que não lê isso. Então, ele diz assim, nós pensávamos que esse homem, Jesus, era o homem enviado por Deus, Messias, e que expulsaria os romanos e os sacerdotes injustos e tem o reino de Deus. Ele morreu faz 3 dias e nada mudou. Portanto, nós estávamos equivocados. E vamos voltar para casa, esperar o próximo verdadeiro Messias chegar. É isso. Isso é a versão judaica. Aí o anjo diz, mas ele começa a dar aula de Bíblia. Olha, a leitura que vocês têm do que seria Messias está errado. Porque na Bíblia, parará. Uhum. Aí, mudou a cabeça, mas ainda não chegou. Ouvia disseram que as mulheres viram ressuscitado, Jesus ressuscitado. Então, sai de um argumento, uma expectativa racional, para tivemos um evento esquisito. Só que ainda não entende bem. Já vai falar disso. Aí, quando convida ele, olha, você vai caminhar, vai passar a noite, vamos jantar aqui, tome aqui com a gente. E comparte o pão, isso é uma questão teológica. O homem desaparece e eles vêm. A verdade. Aí volta. Isso, o que é? Nós tínhamos uma expectativa equivocada de Messias. O Messias já chegou. Só que a história não caminha desse jeito. Isto é a discussão do Paulo, todo o seu trabalho dele, teologia dele. Se Jesus não morreu na cruz, nossa fé é em vão. Se Jesus que ressuscitou, isso é, o fato de Jesus ressuscitar prova que ele era o Messias. Só que ele morreu na cruz, prova de que Deus não mandou Jesus para vir com poder para expulsar os romanos. É outro jeito. Daí, Deus age não com poder, mas com amor. Aí veio João. Onde é que Deus está? Não está no poder, não está no Império Romano, nem no templo, que é a versão judaica da expectativa, onde está Deus, e o Império Romano, onde está no poder. E João diz, onde pessoas amam uns aos outros. Um Deus que não tem poder não é agradável. Esse é o problema que eu falei da translibertação. Porque é do humano a gente querer que tenha poder para resolver. Porque a gente é com raiva. A indignação vem junto com a raiva. E a gente quer dar uma porrada no cara que fez maldade, né? Deu para pegar a novidade e tal? Nós temos uma ruptura, isso. Mas, em todo caso, assim, em resumo, qual é o tema central? A libertação nasce de uma experiência espiritual assim, que aparece nesses movimentos, que já tinha falado antes na primeira aula, tá? E isto é que foi elaborado com essa questão da espiritualidade, conhecer Jesus no Espírito de Jesus, etc. E agora, na próxima aula, a gente começa a dizer, então, tá, se a gente faz a prática, uma nova prática política, a gente precisa de uma novas teorias, porque falar de Bíblia não me dá conta de explicar o que está acontecendo.
Aí então você tem um método novo. Não basta a tradição teológica e Bíblia, o livro sagrado. Agora precisa usar ciências sociais modernas para entender o que está acontecendo. Esse é o problema dos setores do budismo, certo setor do budismo. Acha que não precisa de ciências sociais. Porque tem uma coisa fundamental, que o mundo moderno é muito diferente do mundo antigo. O modo de funcionar de sociedade pré-moderna e a sociedade moderna não é meramente intelectual o problema, não. A própria estrutura de sistema social muda. Aí vamos ver isso. E para quem está acompanhando, assistindo a aula, na aula de quinta-feira, daí em diante da aula, sobre temas éticos e teológicos, ao discutir o texto do Dalai Lama, eu detecto, aqui está faltando esse negócio aqui, vai dar pau na briga, vai dar uma discussão aqui. Tá bom? Vamos embora, gente. Semana que vem a gente volta. Obrigado pela aula, obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada, professor professor. Jung. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, professor Jung.